filho de Gugu registra BO contra a própria mãe, Rose Miranda e Mateu. O caso aconteceu logo após a morte do apresentador. O filho de Gugu, João Augusto Liberato, de 18 anos, registrou um boletim de ocorrência contra a mãe, Rose Miranda e Mateu. Isso ocorreu após a morte do pai. A informação foi publicada pela revista Veja, na última sexta-feira, 31. De acordo com a reportagem, o jovem relatou no boletim de ocorrência que após o sepultamento do pai, Rose e o irmão disseram que iriam à casa de um amigo. Ele, no entanto, fora levado na ocasião para a casa do advogado que ajuda Miriam no processo de ter a união estável reconhecida pela justiça. João soube do que aconteceria ali no local e o assunto que seria tratado e foi embora. Menos de 2 horas após o enterro de Gugu, em novembro do ano passado, o testamento foi lido para toda a família. Ao todo, 75% dos bens de Gugu ficaram para os 3 filhos do apresentador, além de João, e as gêmeas Sofia e Marina, e os outros, 25%, ficou para os 5 sobrinhos e a Dona Maria do Céu, mãe do apresentador, recebe uma pensão no valor de R$ 163 mil. Rose não foi citada no documento, e mesmo assim, assinou. Posteriormente, Rose contratou Nelson para ter o reconhecimento da união estável. Conforme contou a Veja, o objetivo dela era anular o testamento e ficar com 62,5% da fortuna deixada por Gugu. A família do apresentador, no entanto, alega que os dois eram apenas amigos que decidiram ter filhos juntos. Tempos depois, Rose registrou um boletim de ocorrência contra o advogado e amigo de Gugu, Carlos Regina. À época, ela alegou que fora coagida a assinar o testamento. Quase concomitantemente, outro boletim foi registrado por João, filho de Gugu e Miriam, pela advogada Marina Coelho. Após descobrir que o assunto a ser tratado na casa do advogado da mãe seria a herança, o jovem se sentiu desconfortável e deixou a residência. Desde então, ainda conforme noticia a Veja, a relação de ambos está abalada, apesar de ainda viverem sob o mesmo teto, na casa em que Gugu sofreu o acidente em Orlando, nos Estados Unidos. Por um lado, Rose diz que João é influenciado pela tia paterna, Aparecida Liberato, que conforme consta na reportagem, afirma que a mãe irá roubar parte da herança do filho. Já Rose não tem rendimentos, e suas despesas são bancadas pelo filho, que lhe dá os recursos. O quadro mudou na última semana, após uma vitória na justiça a garantir a Rose uma renda de R$ 100 mil mensais. O valor, porém, ainda não foi depositado. Ainda de acordo com a Veja, pessoas próximas à família afirmam que Rose é uma pessoa frágil e tranquila, mas que sofre bastante influência do irmão Gianfrancesco. Após a morte de Gugu, ele foi morar com a irmã e os sobrinhos nos Estados Unidos. Já houve desentendimentos na residência, como quando João proibiu o acesso do tio no quarto de Gugu, depois de ele ter dormido no cômodo. O jovem achou isso um desrespeito. Ele, inclusive, entrou com um pedido na Justiça da Flórida para que Gianfrancesco deixe a casa. Ainda segundo a Veja, o patrimônio do apresentador pode chegar, ao todo, à casa de R$ 1 bilhão.